Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, antes do momento da palavra, eu preciso apenas fazer duas coisas. Uma coisa foi que eu esqueci, literalmente, hoje pela manhã, não posso esquecer. Nós precisamos de orar. Amém, meus irmãos? Então, o Senhor ele resolveu que esse é o caminho dele agir na terra. E nós estávamos fazendo, até essa última semana, uma oração com os homens, toda terça-feira pela manhã, às 5:30 da manhã. Mas o que acontece? No começo os irmãos estavam vindo, especialmente quando era segunda-feira. Mas aí depois os irmãos pararam de vir, e enfim, estava vindo os irmãos que são obrigados a vir, mesmo assim ainda com algumas dificuldades. E conversando com os pastores essa semana, um deles, na verdade, deu essa ideia de repente a gente trazer a oração dos homens para a quarta-feira à noite, num horário paralelo à oração que já tem das irmãs toda semana. Porque o importante é orar, amém, meus irmãos? Então, nós vamos fazer já a partir desta semana, na quarta-feira, às 19h30, ok? Então, a oração também das irmãs que começava às 19h, vai começar às 19h30, no mesmo horário, tá bom? Até para ficar mais tranquilo, porque a gente entendeu que, principalmente os homens, que na maior parte dos casos, os homens que têm um horário um pouco mais apertado, por causa de trabalho, muitas irmãs, por estarem comprometidas com a casa, com os filhos, às vezes têm um horário um pouco mais flexível do que os homens que, de repente, são funcionários em algum lugar. Então, a gente entendeu que é mais fácil todos chegarem às 19h30 e aí colocamos no mesmo horário. Então, a gente empurrou um pouquinho para frente, o das mulheres, 19h30, para ficar mais fácil para os homens chegar também no mesmo horário, no caso de casais, Então, as irmãs vão estar orando aqui nessa parte do auditório e nós, os homens, vamos estar orando, numa sala, uma das salas aqui, dos andares aqui atrás aqui do nosso prédio. Amém? Então, a oração dos homens, que acontecia na terça-feira, às 5:30 da manhã, agora foi transferida para quarta-feira, toda quarta-feira, às 19h30, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em João capítulo 4, a partir do verso 7. João capítulo 4, verso 7. Sim, irmãos, eu não falei, acabei falando rapidamente, tanto de manhã quanto agora à noite. Nós tivemos ontem uma imersão de líderes, somente para líderes discipuladores. Foi uma grande bênção. Louvo a Deus pela vida dos irmãos. É impressionante como que, quando a gente tem uma reunião só de irmãos da liderança, como que certas coisas, acontece. É um fluir diferente, distinto. É uma grande bênção. Amém? Você que não é líder de célula, com certeza a próxima vez vai conseguir participar no nome de Jesus. Vai liderar em breve. Amém? Quantos creem aqui que nós teremos novos líderes ainda esse ano? Diga amém. Eita, gente, eu esperava um pouquinho mais de amém. Vou perguntar de novo, vou te dar uma chance, Então, quantos creem que nós teremos mais líderes ainda nesse ano? Amém? Agora você acreditou e eu também. Amém? Até eu fiquei duvidando na primeira vez, mas agora eu creio também. Amém? Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4, verso 7. Eu quero compartilhar com você uma palavra a respeito daquilo que é justamente o tema do nosso semestre. Os irmãos sabem, Então, todos os anos, o pastor Luísio, na conferência lá em Goiânia, no mês de dezembro, sempre na primeira semana de dezembro, ele tem uma palavra da parte do Senhor, que é como se fosse, um rumo que o Senhor nos dá durante todo o ano. Então, nós temos crido que esse é o ano da restituição. Amém? E por isso, do tema da nossa conferência, a restituição dos frutos. E aí, o que acontece? Nesse outro banner maior aqui, no semestre passado, nós tínhamos um outro banner. Talvez você nem percebeu que esse aqui é outro, Porque o tom, aqui, as cores, é a mesma cor, o mesmo tom, e ainda tem o com ele ali no final, igual o anterior, e o versículo é o mesmo. Só que se você for observar as duas frases aqui, do canto de cá, é designados para... Está conseguindo ler aqui? O que está escrito? Frutificarmos com ele. Amém? Antes, no semestre passado, estava escrito designados para estarmos com ele. Amém? Então, na verdade, isso aqui é uma continuação daquilo que o Senhor Jesus falou justamente ali em Marcos 3, versos 14 e 15. E o que eu quero que você entenda desde já, que é o propósito dessa mensagem, e aqui já antecipando algumas coisas para você. Existe uma conexão espiritual que Deus colocou entre a frutificação, amém, e o prazer, a satisfação. Amém? Então, quero falar com você a respeito de satisfação, ou satisfação espiritual, que envolve prazer, alegria, deleite, gozo, a vontade renovada de viver,
Percebe? Um grande presente da parte de Deus. Isso está conectado intimamente com frutificação. Amém? Com os frutos. Daqui a pouco você vai entender isso. E eu vou usar essa história, né, da mulher samaritana, desse encontro do Senhor Jesus com ela, como um pano de fundo para isso. Amém? Depois nós vamos ler pelo menos 2 outros textos para a gente chegar a essa conclusão também. Amém? Então, a partir do verso 7, acompanhe aí, por favor, na sua Bíblia. Vamos lá. Está escrito: Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Nesse íntere, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele disse: a comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos, uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, em realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e tesouro o seu fruto para a vida eterna, e dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador, outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Verso 39, vamos ler mais. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia, glória a Deus, amém? Vamos orar ao Senhor por um instante. Feche seus olhos, por favor. Repita apenas comigo uma oração. Diga assim: Senhor Jesus, abra o entendimento para perceber esta obra do Senhor, que é alimento, que é caminho de saciedade, satisfação, prazer, e que vai fazer de mim um instrumento de frutificação para o teu reino. Aleluia. Amém, meus irmãos? Veja,
Nessa história da mulher samaritana, nós descobrimos que Jesus é a fonte de água viva que sacia a nossa sede espiritual. Coloca aí no verso 13, por favor, só para eu reler. Verso 13 e 14. Deixa o 13 e o 14 junto aí, por favor, na mesma tela, por gentileza. Amém? Então, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Então, tinha um poço ali. Então, lembre-se da história. Tinha um poço, né, de água, aquela mulher tinha ido ali buscar a água no poço, né, e o Senhor Jesus ficou ali esperando que os discípulos tinham saído para comprar comida. E aí o Senhor Jesus pede água para essa mulher estava com um cântaro para encher de água e para levar, né, provavelmente lá para a casa dela, né, para esse homem, né, que na verdade era o sexto homem que ela tinha na vida dele, que ela tinha tido 5 maridos, o sexto é o marido dela, amém? E aí, no final da história, é algo curioso, você pode perceber o seguinte, que nenhum dos dois bebeu água nenhuma, água natural, entendeu? Eles beberam de uma outra água. Na verdade, teve um que era a fonte de uma água viva, da água espiritual, e a outra que bebeu dessa água viva, da água espiritual, que procede de Cristo Jesus. Amém? Então, no final das contas, ninguém bebeu da água daquele poço ali. Só que, quando o Senhor Jesus fala, né, para essa mulher que se ela bebesse dessa água, dessa terra natural, desse mundo, ela voltaria a ter sede, na verdade, o Senhor Jesus estava lidando com uma mulher sedenta. Porque qual que era o problema dessa mulher? E é o problema de qualquer pessoa dessa vida, qualquer pessoa desse mundo, qualquer pessoa dessa terra. Todas as pessoas desse mundo estão tentando saciar a sua sede com um tipo de água que é natural, que é terrena, que é dessa vida, que nunca vai saciar você. Porque todo homem e toda mulher foi criada com essa sede, que somente a própria água viva que é o Senhor, tem a capacidade de preencher. Porque imagine, né, se você tivesse, né, um buraco, né, dentro de você, na sua alma, no seu espírito, do tamanho de Deus, nada se compara à medida do tamanho de Deus. Então somente Deus pode preencher isso. E essa mulher, ela era sedenta, ela estava tentando preencher esse vazio. Ela estava tentando saciar essa sede. E no caso dela, ela achava que a solução eram os relacionamentos, eram os homens. Aí tentou com o marido, tentou com o segundo marido, tentou com o terceiro marido, tentou com o quarto marido, tentou com o quinto marido e arrumou o sexto que nem era marido dela. Ao que tudo indica, era de outra mulher. Então veja quanta sede havia na vida dessa mulher. Mas tudo mudou na vida dela quando ela encontrou o 7º homem na história da vida dela. O 7º é Cristo Jesus. Ela encontrou-se com aquele que era a fonte que de fato iria saciá-la dessa sede, que ela achava que conseguia ser suprida na água desse mundo, na água natural. E por isso que o Senhor Jesus ele afirmou, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então veja, a mulher estava com sede de água natural, mas ela recebeu de Cristo uma água espiritual. E quando ela bebeu dessa água espiritual, ela não apenas foi saciada por esse 7º homem, amém? Porque o número 7, ele também tem esse sentido de algo completo. Deus criou todas as coisas durante uma semana, mas na verdade o 7º dia foi o dia do descanso. Foi o primeiro dia da vida humana, o 7º, o dia do descanso. Então essa mulher encontrou o 7º homem na vida dela, que foi o homem que deu descanso para ela e saciou toda a sede na vida dela. O 7º homem foi Cristo Jesus. Amém? Então ela bebeu dessa água viva, que vem de Jesus. Só Jesus pode saciar a sede das pessoas desse mundo. O caso dessa mulher, como eu disse, são relacionamentos. Mas o caso de outras pessoas do mundo, de repente, é dinheiro. A sede dele é por dinheiro, ele tenta acumular dinheiro de toda maneira, ele tem um alvo de vida financeiro, de salário, de acúmulo de dinheiro, de depósito, de reserva, ele quer virar um milionário. E ele fica, sabe, nessa postura, né? Às vezes gente que é viciada em trabalho, né? Tem até uma expressão inglesa para isso, né? Workaholic, né? O cara que é viciado em trabalho, ele trabalha, ele acha que isso vai saciar a sede dele, nunca sacia. Tem outros que podem pensar o seguinte, não, essa sede vai ser saciada, né, de repente até por um pecado. Pornografia, por exemplo, pecado gravíssimo. E aí a pessoa se afunda nesse pecado tentando saciar aquilo que está vazio, que não é preenchido. E é claro que a pornografia nunca vai preenchê-lo. Percebe? Então as pessoas tentam serem saciadas pela água natural dos poços desse mundo e nunca serão saciadas. Porque elas foram criadas para serem supridas por uma única água, a água viva, a água do Espírito, a água que procede daquele que é a palavra viva, que é Cristo Jesus, e só Jesus pode dar essa água. E essa mulher bebeu essa água, e ela ficou tão impressionada com isso, é maravilhoso isso, que ela deixou o cântaro, e ela foi para a cidade dela de volta, né, pelo visto do poço era de fora da cidade,
E o que ela fez naquela cidade? Vamos ler aqui, amém? Porque ela ganhou uma fonte, amém? Fala para o irmão da sua, fala assim, quem bebe água viva, recebe uma fonte dessa água viva no seu interior, para sempre. Amém? É o que Jesus disse. Mas olha só, no verso 28, isso, coloque no verso 28, por favor. 28 e 29, deixa os dois versos aí na tela, por favor. Então, o que está escrito aqui? Quanto a mulher deixou seu cântaro vazio, não teve água nenhuma, amém? Abandonou o propósito inicial da ida dela para lá, mal sabia desse encontro com Deus que ela teria, amém? Porque, veja, e é uma coisa muito especial também, o Senhor Jesus, ele escolhe revelar a primeira vez, da maneira mais clara possível, de que, de fato, ele era o Messias, para essa mulher cheia de tantos pecados. É maravilhoso isso, amém? E não era uma mulher, né, que era realmente de Israel, né? Porque para o judeu, o samaritano é gente misturada, é misto, né? Como se fosse gentio, né? E para uma mulher, que era um tipo de pessoa extremamente desprezada naquela sociedade. Era estranho isso que Jesus estava fazendo. Veja o tanto que o Senhor é amoroso e gracioso. Amém? E aí, o que aconteceu? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. O que ela fez? Ela disse. Porque, meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa. Eu creio, né, que a grande maioria dos irmãos que estão aqui são aqueles que já beberam dessa água viva. Amém? Quantos aqui já beberam da água viva que é Cristo Jesus? Amém? Pois é, quem bebe água viva, Jesus prometeu que dentro de você seria criada uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, é uma fonte eternamente em você. É uma fonte inesgotável. É uma fonte que está jorrando o tempo inteiro, que nunca seca. Não importa. Entende? Ela está jorrando de você. Agora, como que essa fonte pode jorrar para fora e alcançar outras pessoas que estão com sede que não conheceram Jesus ainda? Fazendo o que essa mulher fez. O que ela fez? Ela disse. Foi à cidade e disse. Ela disse, ela abriu a boca. A fonte da água viva que está dentro de você, que teve um encontro com Cristo, ela se rompe e ela abre quando você abre a sua boca. E você conta a boa notícia do que Jesus fez na sua vida. Você conta a boa notícia do perdão dos seus pecados. Você conta a boa notícia da obra da cruz. Percebe? Então o que essa mulher fez foi justamente isso. Ela era uma nova convertida. Ela tinha minutos ou talvez poucas horas de conversão. E já estava sendo instrumento para a salvação de uma cidade inteira. Veja que coisa preciosa. Entende? Mal converteu, já estava frutificando com ele. Amém? Frutificando com ele. E aí o texto continua dizendo, né? Foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Ela chamou as pessoas e as pessoas foram para ouvi-lo. Né? Por isso está escrito aí no verso 39, coloque no verso 39 um pouco adiante, por favor. Isso. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. E aí os homens quiseram ouvir mais de Cristo. E aí o Senhor ficou, né? Pode deixar aí o 40 aí também, por favor. Que ele ficou. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Percebe? Então, sabe, o testemunho dessa mulher, ao abrir a boca, porque a fonte agora entrou dentro dela, a fonte de água viva. E aí ela falou para aqueles homens, irmãos, ela não falou algo complexo. Ela não falou algo difícil. Eu sei que muita gente fala, pastor, eu queria testemunhar para as pessoas, eu queria frutificar para Jesus, ser instrumento da salvação de pessoas perdidas, que eu entendi, todo mundo está com sede, e só Jesus pode saciar essa sede. Não a água desse mundo, mas a água viva que vem do Espírito. Pois é, essa água viva permanece em você, que é uma fonte. Se você já bebeu de uma vez dela, se tornou uma fonte dentro de você. E veja o que essa mulher falou para esses homens. Está escrito lá, ele me disse tudo quanto tenho feito. Ela só falou da obra de Cristo na vida dela, mas a questão é que ela estava cheia dessa água. E aí, quando a pessoa recebe uma mensagem simples, um testemunho simples de alguém que está cheio dessa água, isso toca essas pessoas. E essas pessoas querem beber mais. Amém? Então, uma coisa que eu não enfatizei hoje pela manhã, mas eu quero falar cada vez mais disso nos próximos domingos também, até por causa do tema desse semestre, é que um grande engano do diabo, na mente, no coração, sabe, dos crentes de maneira geral, é que a salvação de pessoas depende de uma explicação complexa da verdade do Evangelho, ou do testemunho de Cristo na vida deles. Não depende. Até porque não é você que convence as pessoas, é o Espírito Santo. Por isso está escrito que o Espírito, é ele quem convence o homem do pecado, do justiça, do juízo, não é você. Você só abre a boca da fonte. Entendeu?
A fonte já está dentro de você. Aquilo que você sentia de falar, você fala. O que Jesus fez na sua vida, você fala. Ou então você fala algo da cruz, do perdão dos pecados, a boa notícia da graça. Você foi chamado para dar uma boa notícia, nem é para dar uma má notícia, meu Deus do céu. Você não foi chamado para falar para as pessoas, você está condenado, vai para o inferno. Não, você foi chamado por isso, não. Você foi chamado para falar que existe perdão. Não importa qual seja o passado dessa pessoa. Por isso que o Senhor Jesus alcançou justamente essa mulher com um passado que, até nos dias de hoje, não é um bom passado. Convenhamos, não é verdade? Né? Falando aqui especialmente até para as mulheres. Né? Acho que isso não é um bom testemunho. A mulher ter casado com 5 e o 6º nem era marido dela, era de outra. Será que isso é um testemunho adequado? Claro que não. Em nenhuma sociedade isso é adequado. Mas Jesus salva, independente de qual seja a história do passado. E aí a fonte entrou dentro dela, e ela foi instrumento dessa fonte, e as outras pessoas quiseram receber, e quiseram ser supridas pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, veja, essa mulher, ela tinha uma insatisfação espiritual, porque ela bebia só da água dessa vida. Mas depois que você bebe da água da vida, que é Cristo Jesus, você é satisfeito e é cheio dessa satisfação. Porque eu falei agora há pouco para você no início, que existe uma conexão, Deus criou essa conexão entre frutificação e satisfação. Entende? Então essa mulher, ela ficou satisfeita, não foi assim? Bebendo da água viva, não é? Esqueceu da água natural, pegou o cântaro e, deixa para lá. Vim buscar essa água da terra, recebeu do céu, muito melhor, nem que era da terra mais não. Jogou o cântaro fora e voltou para a cidade, para jorrar a fonte de dentro dela. Ela ficou satisfeita e frutificou, entende? Ela teve o prazer da satisfação, porque estar satisfeito é ter uma experiência de prazer, de gozo, de alegria, amém? Ela teve esse prazer, e em seguida ela frutificou. Então, existe uma conexão entre prazer, gozo, satisfação e frutificação. Pastor, como que nós podemos dizer isso? Deixa eu ser mais ousado para você. E já começando a partir para o final, por incrível que pareça. Sei que é difícil de acreditar, né? Mas veja, escuta o que eu vou dizer. Você foi criado por Deus para ter prazer. Está entendendo? Isso é boa notícia, não é não? Me ajuda aí, né? Você, vou repetir, você foi criado por Deus para ter satisfação. Sentimento de realização. Você busca isso. As pessoas do mundo buscam isso. Entende? É como se fosse uma carência disso no interior desde que as pessoas nascem. Querem estar satisfeitas. Querem ter prazer. Pastor, me prova isso. Lembra, Gênesis, quando Deus criou o homem e colocou no jardim. Qual que era o nome do jardim? Qual que era o nome? Éden. Todo mundo sabe aqui o que significa Éden? Delícias, prazeres. Já pensou? Deus cria o primeiro homem, a primeira mulher, coloca no jardim, e qual que é a placa lá da entrada do jardim? Seja bem-vindo ao jardim das delícias. Seja bem-vindo ao jardim dos prazeres. Amém? E não é prazeres ali de Jabotão, não, viu, irmãos? É outro, é bem melhor. Amém? E tem um bairro de prazeres lá, né? Não sei quem está lembrando aí, né? Para entender a piada, né? Mas veja. Então, Deus cria o homem e a mulher e coloca, inaugura a criação, primeiro no descanso, que dá prazer e satisfação, porque o 7º dia, o homem foi criado no 6º, o primeiro dia completo do homem foi no 7º. Já começa descansando. É Deus falando, olha, trabalhei, já fiz tudo, vamos admirar o que eu criei. Esse é o descanso, é prazer, é satisfação. Entende? Aí vai e coloca o homem e a mulher no jardim, Éden, prazer, delícias. E aí, qual que é o primeiro mandamento que Deus dá para o homem? Ou a primeira palavra de bênção liberada sobre o homem e a mulher? Vamos ver isso lá em Gênesis, capítulo 1, no verso 27. Gênesis 1, 27. Veja que maravilha. Está escrito: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Verso 28. E Deus os abençoou. Veja, irmãos, a gente está em Gênesis capítulo 1, primeiro capítulo da Bíblia, ok? E é a primeira palavra de bênção na história de toda a criação que Deus libera sobre o homem e a mulher. Você está me entendendo? É a primeira palavra de bênção. Entende? Você que é pai, você que é mãe, com certeza,
tem coisas que são prioritárias para você em relação à vida dos seus filhos. Não é verdade? Tem coisas que são mais importantes, não é assim? Amém? Deus também, como um bom pai. Então Deus cria o homem e a mulher, e a primeira palavra de bênção que ele vai liberar sobre o primeiro homem e a primeira mulher são essas palavras aqui. Vamos ver quais são essas palavras. E Deus os abençoou e lhes disse, está vendo? Tem que abrir a boca, tem que falar. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Amém? E o restante ali são detalhes, pormenores. Mas a primeira palavra de bênção do Senhor Jesus Cristo, do Criador de todas as coisas, aquele que é a palavra criativa, Cristo Jesus, foi uma palavra resumida em 4 expressões. Só que essas 4 expressões aqui ditas na primeira palavra de bênção sobre a vida do homem e da mulher, na verdade são 2 grupos, vamos assim dizer. O primeiro grupo tem 3 expressões e o segundo grupo tem uma expressão. Veja, o que Deus está querendo chamar a nossa atenção aqui? É como se Deus quisesse, sabe, enfatizar algo. Toda pessoa que quer enfatizar algo é igual pai e mãe. Quando você quer enfatizar algo importante na vida do seu filho, o que você faz? Você fala pouco ou você fala muito? Escovou o dente, menino? Deixa eu ver, escovou o dente, né? Meu Deus do céu, é um processo de anos, tá bom? Aqueles que são pais e mães de crianças pequenas, pastor Rafael, não desanime, continue, persevere. E se você tivesse uma mãe igual minha mãe, Dona Isabel, oxe, pensa, 1,5 metro, mas a altura dela, espiritual, de autoridade, poder e força e imposição das coisas, era tipo 3 metros, entendeu? Ela é desse tamanhozinho, mas ela era o tipo de mãe, ela ia vir conferir se a gente escovou os dentes, não bastava falar não. Ela enfiava a unha no dente da gente, assim, ó, para tentar tirar a sujeira, para ver se escovou. Você acredita? Deixa eu ver se escovou aí, menino. Aí enfia no dedo assim, você... Negócio, nem para que licença, né? Para que com licença, né? Para que por favor? Não, já ia olhando assim. Então veja, aí você repete, porque você quer que o seu filho escove os dentes, amém? Recomendo, inclusive, para os pais, amém? Se tiver algum jovem aqui que talvez sua mãe, seu pai não conseguiu te convencer, estou tentando também ajudar seu pai, sua mãe e você. Escove os dentes, amém? Então o que seu pai e sua mãe fizeram? Repetiram, escove os dentes, escove os dentes, escove os dentes, repetiram. E aí aqui Deus, na primeira palavra de bênção sobre o homem e a mulher, ele fala 4 coisas. Mas como eu falei, são 2 grupos. Ele falou, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Sujeitar, que é a última palavra que ele fala aqui, é a última, tá bom? Ou seja, está em último lugar. Sujeitar é a posição de autoridade do homem na criação. Deus nos colocou como cabeça sobre a criação. Por isso que quando o homem caiu, o príncipe caído, Satanás, assumiu o governo sobre a terra. Porque o governo estava sobre os homens, amém? Sobre o homem e sobre a mulher nesse mundo. Aí eles caíram, passou o governo para Satanás. Por isso que o mundo é do jeito que é. Entende? O homem e a mulher receberam essa autoridade de sujeitar a criação de Deus, desse mundo. Mas eles passaram a seguir o diabo, então a autoridade de sujeição passou para o diabo. Amém? Só que isso foi a última palavra da primeira bênção. Quais são as 3 primeiras palavras? Que é o que Deus está enfatizando de fato. Você percebe que as 3 primeiras expressões, ali, primeiras palavras não, as 3 primeiras expressões são do mesmo assunto. Não é verdade? Observe aí para você ver. Ser fecundo, multiplicar e encher a terra. Ou seja, são 3 formas de dizer praticamente a mesma coisa. Ser fecundo, frutificar. Multiplicar, frutificar. Encher a terra, frutificar. Então a primeira palavra de bênção que Deus estabelece é uma palavra de frutificação, enfatizada em 3 expressões. É Deus repetindo, escova os dentes, escova os dentes, escova os dentes, percebe? É Deus dando ênfase, amém? Ele usou expressões distintas para falar de uma única coisa, frutificação, seja fecundo, multiplique-se, enche a terra. Só que deixa eu chamar a sua atenção para um detalhe aqui, nós já estamos partindo para o final. Quando Deus dá essa ordem para Adão e Eva, Deus estava falando para eles fazerem o quê? Para poder fazer cumprir isso aqui, ser fecundo, multiplicar e encher a terra. O que um homem e uma mulher têm que fazer juntos? Deixa eu te ajudar a entender. Imagina uma ilha deserta. Aí você solta lá um homem e uma mulher. Aí você volta naquela ilha que estava antes deserta, só o casal. 5 anos depois, quantas pessoas você acha que tem na ilha? Só o casal? Não. Se for o seu Fernando, então, vai encher a ilha. Né? O seu Fernando vai estar acenando lá, precisa de outra ilha, já tem muita gente na ilha aqui. O santo também consegue, mas o seu Fernando é mais forte, né?
Tem 11 filhos, né, seu Fernando? Eu sempre fico na dúvida, mas hoje de manhã você falou 11, eu acho que eu vou conseguir gravar agora. O seu Fernando ali, ele teve 11 filhos. 11. Você está entendendo? 11 filhos? 11. Aleluia. Ele levou a sério. Leu Gênesis 1, 28 e falou, Deus, deixa comigo. Conta comigo. Estou empenhado nesse propósito. Vou ser fecundo, eu vou me multiplicar e eu vou encher a terra. Nem que seja o meu bairro, pelo menos, né? Ou encher um time de futebol, né? Aí ele falou que precisa agora trabalhar pelos reservas, né? Não pode ter só o titular, né? Porque time titular com reserva vai dar mais de 20, né? Senhor Jesus. Veja, meus irmãos, a ênfase aqui é em frutificação. Mas eu pergunto para você, olha para cá. Para o homem e a mulher, Adão e Eva frutificar, o que eles têm que fazer? Eles têm que ter intimidade sexual. Debaixo da bênção de Deus, por estarem casados. E quando um homem, num bom casamento, abençoado, tem intimidade sexual com a mulher, o que ele sente naquele instante? E a mulher também? Sente o quê? É bom ou é ruim? Vamos, né, tentar falar de maneira mais simples aqui. É bom ou é ruim? Cadê os casados? Me ajuda aí, minha gente. Bom, amém? É bom ou não é? Oxi, é o quê, rapaz? Mas, rapaz, que bênção. Amém? Veja, eu sei que, quando eu falo isso, talvez algumas pessoas podem ficar escandalizadas, mas não vai embora não, deixa eu terminar de falar, você precisa entender isso, amém? Eu sei que a ideia religiosa que a gente tem a respeito de Deus, que é uma ideia errada, equivocada, e o diabo trabalha nisso também, querendo fazer você acreditar que prazer é algo do diabo, prazer é algo desse mundo, prazer não é de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido irmão, querida irmã, especialmente você casado, você que é solteiro, fica pensando nessas coisas agora não, isso é para o futuro. Olha para cá. Veja bem, sabe quem que inventou o prazer? Foi Deus. Deus que criou o prazer. Deus que criou esse negócio de, para ser fecundo, multiplicar, encher a terra, ser um negócio bom demais para se fazer. Prazeroso. Entende? Para ter uma satisfação. Oh, meus irmãos, eu sou um homem casado. É uma maravilha. Como eu fico satisfeito? É bom demais, é uma bênção, é de Deus. Está entendendo? Então, o que a gente pode entender em outras palavras? Queria chamar o irmão para o teclado aqui para mim, por favor, para eu lembrar que eu tenho que terminar. Mas olha para cá. O que Deus está falando em outras palavras? A primeira coisa que Deus abençoou e mandou o homem e a mulher fazerem, em outras palavras, é o seguinte: tenham prazer. Tenham prazer. E à medida que eles tivessem prazer entre si, o homem com a mulher, na intimidade do casal. Os irmãos estão comigo mesmo, amém? Então os irmãos estão olhando para mim com a cara aqui. Eu acho que ele está meio escandalizado. Fala, gente, pastor fala essas coisas? Está na Bíblia. Eu só estou concluindo as coisas com vocês. Estão entendendo, amém? Não estou inventando nada aqui não, amém, irmãos? Ok? Veja. O que Deus está falando em outras palavras para Adão e Eva é o seguinte: tenham muito prazer. Tenham prazer o suficiente para poder encher a terra, frutificando como consequência desse prazer. Você está entendendo? Então por isso que eu disse para você, desde o início, Deus criou você para ter prazer, só que Deus conectou esse prazer com frutificação. Você está me entendendo? Amém? Está claro para você essa conexão? Amém? É o início de todas as coisas. Só que agora tem um último detalhe. É o último texto que eu quero ler com você. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Eu já estou terminando, é o último texto bíblico que eu vou ler com você. 1 Coríntios, capítulo 15. Deixa eu só conferir o verso. 15, 40. Coloca aí no 40. 44. Nós vamos ler o 44 e 45. Amém? 44 e 45. Eu falei que era o último texto, é porque tem um outro texto lá de João que eu não li de manhã, mas enfim. Mas vamos só até esse aqui mesmo, que eu falei que é o último, né? E o tempo meu está acabando. E hoje foi um culto especial, tantas coisas. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 44, está escrito: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Lembra do poço que eu falei lá de João? Amém? Eles estavam diante de um poço de água natural. Amém? Só que Jesus ofereceu para aquela mulher, qual água? Natural ou espiritual? Espiritual. Amém? Guarda isso, ok? Então, semeia esse corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Ou seja, nós morremos em Cristo Jesus, ressuscitamos em Cristo Jesus. Então, a obra de Deus é essa.
A gente começa no natural, mas depois a gente ganha o espiritual. A gente começou bebendo da água natural desse mundo, que não nos satisfez e nunca satisfará você, ok? Mas agora a gente bebeu da água espiritual, que nos satisfaz e se torna dentro de nós uma fonte para satisfazer a outros, como a mulher fez, ok? Amém? Aí continuando, semeia esse corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Mas aí, Paulo vai e diz, aliás, cadê? Você foi para qual? Agora fiquei até confuso. Vai para o 45. Isso, ótimo, amém. É aí que tem que ficar mesmo. Vamos ler o verso 45 juntos, amém? Vamos lá, isso aqui é muito importante, vamos lá. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Amém? Então, o primeiro Adão, lá do Éden, foi feito o quê? Alma vivente. É o Adão natural, terreno. Só que a Bíblia fala de um último Adão, que é aquele que veio para concluir a história de todos os Adãos e Evas do passado e seus pecados. Quem que é esse que veio para fechar a história, que é espiritual? Amém? Porque Deus é espírito. Quem que é esse? É Cristo Jesus. Amém? Então, o primeiro Adão é a alma vivente, mas o último Adão tem outra natureza. É o quê? Espírito vivificante. Ok? Então, o que eu quero que você entenda para a gente encerrar de fato? Lá em Gênesis, não precisa abrir, deixa aqui, tá bom? Não precisa mudar não, por favor, pode deixar nesse texto aqui. Lá em Gênesis 1, 28, tinha que ser fecundo, multiplicar e encher a terra, amém? Mas de quê? Olhando para o Adão natural. O Adão natural iria multiplicar, encher a terra de alma vivente ou de espírito vivificante? O primeiro Adão, que é o natural. Alma ou espírito? Alma, entende? Então, filhos naturais são almas viventes que você gera, amém? O pai com a mãe, marido com a mulher, ok? Frutificando por meio do prazer, porque você foi criado desde o início no jardim dos prazeres, das delícias, amém? Do descanso, do refrigério, ok? Amém? Só que o fruto dessa palavra de bênção para a vida natural são filhos naturais, alma vivente. Agora entenda uma coisa, meu irmão. Quantos aqui são nascidos de Deus? Amém? Em João mesmo diz isso, né? Na verdade, volta lá no verso 24, que a gente já leu esse texto já, mas só para você ver. João 4, 24. João 4, 24. Está escrito: Deus é Espírito. Amém? Deus é Espírito. E o que Paulo falou lá em 1 Coríntios 15, né, 45? Que o último Adão é o quê? Alma vivente ou espírito vivificante? Espírito vivificante. Deus é Espírito. Esse último Adão é Cristo. Deus é Espírito. Quem é filho de Deus é filho do Espírito. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Amém? Então nós somos seres espirituais. Se Deus liberou uma palavra de bênção na vida do Adão natural, para ter filhos naturais, a palavra de bênção agora sobre nós, ela se cumpre de qual maneira? Com filhos naturais ou com filhos espirituais, uma vez que nós somos espírito agora? Filhos o quê? Espirituais. Entendeu? Então, eu e você fomos chamados para frutificarmos, designados para frutificarmos com Ele, com Cristo Jesus. Agora, não se trata apenas de filhos naturais. Você pode continuar, como o seu Fernando, né, que levou a sério, fez 11. Amém? Os filhos naturais. Só que deixa eu te falar, uma vez que você nasce de novo e se torna espírito, porque Deus é espírito, agora você tem que gerar outro tipo de filho. Filhos espirituais. E como que você faz isso? Liberando a fonte que um dia você bebeu daquela água, que jorra através do seu testemunho, quando você abre a sua boca para falar da obra de Cristo, do perdão dos pecados, do que Jesus fez em você, e aí as outras pessoas começam a beber, e elas se tornam frutos, e você frutifica com Ele, com a água dentro de você, que Ele é a fonte. Ele é a fonte é Ele, você está entendendo? Não é uma questão do seu esforço, do seu empenho, isso não depende de você, não é você que convence os homens, é o Espírito Santo. É a própria fonte que convence a pessoa. Você viu, aquela mulher falou palavras simples para alcançar uma cidade inteira. Muita gente se salva e queria ouvir de Jesus. Você viu? Ela falou pouca coisa. Percebe? Mas a questão é ter a água viva. E se você crê em Jesus, essa fonte está dentro de você. Basta você abrir a sua boca
e você vai frutificar com Ele. Amém. E para encerrar, fique em pé onde você está, por favor. Eu quero te lembrar de uma última coisa. Que eu falei desde o início, que você foi criado para ter prazer. Você foi criado para ter prazer. Deus teve prazer em você desde o início, amém? A Bíblia diz que Deus não se cansa. Por que Deus descansou então? É porque aquele descanso, lá de Gênesis, do 7º dia, na verdade, o sentido daquela palavra descanso é um sentido justamente de satisfação e prazer. É quando você faz um excelente trabalho e diz, isso aqui é muito bom, deixa eu ficar contemplando agora essa coisa grandiosa que eu fiz. Percebe? Então Deus mesmo teve prazer no homem desde o início, apesar do pecado que viria logo em seguida. E aí, Deus criou o homem, teve prazer nele, e falou para o homem ter prazer, criou ele no jardim dos prazeres, entende? Para ter filhos naturais. Mas agora nós somos filhos espirituais, porque Deus é espírito. E se existe prazer em ver um filho natural nascer, porque isso é lindo, maravilhoso, não é verdade? Especialmente as irmãs, as mães aí, o nascimento de um filho natural. E meu irmão, o que você acha que é superior? Aquilo que é natural ou aquilo que é espiritual? Natural ou espiritual? Espiritual! Se é belo, se é maravilhoso, se é inexplicável o nascimento de um filho natural do ventre de uma mulher, a experiência da mulher de ser mãe, né? E o pai vê aquele filho, né? E a consequência dessa semeadura, da semente dele na vida daquela mulher, com prazer, aleluia, ele frutificou. Imagina a glória de você ter um filho espiritual. Sabe, eu estava dizendo para os irmãos lá em Goiânia, todo final de culto, uma época, acho que era final de culto mesmo, a gente fazia um apelo evangelístico, para que as pessoas entregassem a vida para o Senhor Jesus Cristo. Por alguma razão a gente parou de fazer isso. Mas eu tenho feito essa oração no final da palavra todas as vezes, e vou fazer daqui a pouco, né? E aí, irmãos, eu já tinha sido salvo. Mas aí toda vez, né, especialmente o pastor Naor fazia esses apelos. Aí quando o pastor Naor fazia a oração lá do pecador para as pessoas entregarem a vida para Jesus, aí as pessoas chamavam as pessoas à frente. Sabe o que eu gostava de fazer? Eu ia todas as vezes. Não é que eu tinha dúvida da minha salvação. É porque é o seguinte, eu queria ter a experiência de enxergar as pessoas nascendo de novo na hora. Você está entendendo? E é maravilhoso isso. Alguém entregando a vida para Jesus e você olha na face dela, a fisionomia mudar. Ela nasce de novo, entende? Ela se torna um filho de Deus. É maravilhoso isso. Por isso deixa eu dizer uma coisa para você, especialmente você, mulher que é mãe, e você também que é pai. Se você teve grande prazer em justamente ter filhos naturais, você não sabe o que te aguarda no prazer que você experimentará sendo instrumento de frutificação de filhos espirituais. Isso é grandioso. Os filhos naturais são provisórios. Por quê? Porque os seus filhos serão filhos seus só nessa vida. Amém? Vai chegar um tempo que as minhas 2 filhas serão minhas irmãs, lá na glória. Só irmã, vai virar tudo irmã minha, minhas filhas. Entendeu? Mas aqueles que você frutificou em Cristo Jesus, porque agora você é espírito, a consequência dessa paternidade, ou dessa maternidade, dessa filiação espiritual, dessa frutificação, vai durar para toda a eternidade. Se alguém perguntar para muitos salvos naquele dia, lá na glória, todos aqueles irmãos, num lugar onde tem um só Pai, que é o nosso Deus e Pai, amém? E perguntar para a história pregressa dessa pessoa, falar, como é que foi a sua história de salvação quando você conheceu Jesus? Essa pessoa vai ter que falar, olha, foi o seguinte, um dia, um irmão lá da Videira, lá de Recife, ou às vezes outra pessoa vai dizer, um dia uma irmã lá da Videira, Boa Viagem, me convidou para o tal do encontro com Deus, insistiu comigo, me levou na cela, levou no culto, né? Aí outra pessoa vai falar, um dia foi um jovem que me levou no culto, e o pastor fez um apelo lá, e eu respondi, eu acreditei, minha vida começou a mudar, eu estou aqui agora e para sempre. Meu irmão, você tem prazer na frutificação natural, imagina o prazer na frutificação espiritual. Você está me entendendo? Então continue fazendo filhos naturais, isso é bênção de Deus. Mas o chamado agora, nesse tempo que você nasceu de novo, se fez filho de Deus, do último Adão, que é Cristo Jesus, nós somos abençoados para gerar filhos espirituais. Essa é a bênção do Senhor sobre você, para se multiplicar, para ser fecundo e para encher a terra. Por isso, esse é o nosso tema desse semestre. Nós queremos ser instrumentos da parte de Deus para frutificação numerosa para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos encher os nossos bairros de filhos de Deus, de pessoas que foram salvas por causa do nosso testemunho, que a gente resolveu fazer jorrar essa fonte de água viva que sai do nosso interior, que é Cristo Jesus. Amém?
Por isso eu quero encerrar fazendo 2 orações. A gente não vai ministrar o louvor, sei que o horário já é avançado, a gente está passando o horário, eu não quero me delongar. A primeira oração que eu vou fazer é uma oração de entrega da vida ao Senhor Jesus, que eu tenho feito todas as vezes. Se você nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus, depois do encerramento do culto, me procure aqui, ou qualquer um dos pastores aqui à frente, que eu quero orar novamente por você. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor, desviado, longe. Essa oração também é para você. Mas para que ninguém se constrange, vamos fazer todo mundo junto. Amém? Repita logo após mim. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que só Tu tens a água viva que me satisfaz, que me dá prazer e que especialmente me liberta da velha vida e de pecados, porque o Senhor me perdoou de todos eles. Por isso eu te recebo agora como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu creio que agora eu posso ser feito filho de Deus. Deus é o meu Pai. Amém. Amém? Se você fez esse tipo de oração pela primeira vez, entregando a vida para Jesus, depois do encerramento do culto, por favor, não vá embora, me procure. Quero orar novamente por você, se você estava afastado dos caminhos do Senhor. Mas agora, em segundo e último lugar, eu quero orar para encerrar a nossa reunião. Eu quero abençoar a sua vida e declarar que, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus vai te conduzir para fazer jorrar essa fonte de água viva que você já bebeu, que está dentro de você. E nós fomos designados para frutificarmos com Ele. Amém? E você vai ser instrumento de salvação de muita gente nesses próximos dias, nesse semestre, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar por você, abençoar a sua vida, a sua semana, a sua família. Pai, no nome de Jesus, quero liberar a palavra de bênção, de graça, de favor e merecido sobre a vida de cada um dos teus filhos. Eu declaro, ó Pai, que o teu Santo Espírito enche cada um deles. Ó Deus, dessa verdade, ó Pai, de que o Senhor não apenas nos satisfez, não apenas nos saciou, não apenas nos restaurou a essa vida de prazer que o Senhor definiu para cada um de nós desde o início da criação do primeiro homem e da primeira mulher. O Senhor nos deu esse prazer, o Senhor quer multiplicar esse prazer, fazendo com que haja satisfação na vida de todos, homens e mulheres, jovens, não importa a idade, ao nosso redor, possam ouvir a boa notícia do Evangelho da Tua graça, possam ouvir o testemunho da nossa salvação, para que mais gente possa ser, ó Deus, justamente o resultado dessa frutificação que o Senhor nos chamou, ó Deus, para testemunharmos, para sermos fecundos, multiplicarmos, enchermos a terra de verdadeiros filhos de Deus. E assim como para termos filhos naturais, há prazer, há deleite, há gozo, há alegria, satisfação, muito mais quando nós geramos filhos espirituais para a Tua glória, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Não cesse em dizer para pelo menos 2 ou 3 irmãos. Fala para ele: você foi chamado para frutificar e para ter prazer através dos frutos. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vai debaixo da graça e da paz.